Nossos próximos convidados são totalmente apaixonados por plantas. Sérgio Amorim coleciona plantas carnívoras, já José Santos dedica-se inteiramente às orquídeas. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Ambos uma salva de palmas para o Sérgio e para o José. Eu vou começar pelo Sérgio Amorim. Ora, viva Sérgio, mais uma vez. Bom, todos nós já ouvimos falar em plantas carnívoras, mas sabemos pouco sobre elas. O que é que as diferencia, para além da forma como se alimentam? Pronto, no caso das plantas carnívoras, o que acontece é o seguinte: elas são carnívoras por necessidade, elas vivem... Porque as suas raízes não lhes dão todos os... O solo é muito pobre, então elas não conseguem absorver os nutrientes todos pelas raízes. Então elas, ao longo dos anos, tiveram que adaptar outra forma de conseguir capturar nutrientes. E a forma que elas arranjaram foi de ir aos insetos e ir buscar esses nutrientes que elas não conseguem ter acesso através do solo. E quando é que se apaixonou por as plantas carnívoras? As plantas carnívoras já sou apaixonado há muitos anos, cerca de desde os 8, 10 anos. Porquê? Porque a minha mãe trabalhava na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, e sempre desde pequenino tive acesso a livros, a muitos livros. E o que aconteceu foi o seguinte: acabei por começar a ver enciclopédias, a ver livros e a ver fotografias. Na altura nem conseguia ler, porque grande parte das enciclopédias eram em inglês, mas na altura já só as fotografias me fascinavam. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então... A Tânia também é carnívora às vezes. Ao longo do tempo fui desenvolvendo esse gosto, e depois, quando tive a possibilidade de arranjar uma planta carnívora, acabei por arranjar. E depois, a partir daí, foi sempre... Todas elas se alimentam parcialmente de insetos com métodos diferentes. Exatamente. Estas aqui quer-nos falar um bocadinho sobre cada uma delas? Nós aqui temos representados as 3 tipos de armadilhas. Temos ativas, que são as que as pessoas mais conhecem, que são as que fecham, que mexem mesmo para capturar o inseto. Temos as semi-ativas, que são, por exemplo, estas, que elas capturam por cola. Por exemplo, daquele que pode mostrar, está aqui uma melga colada. Uma melga colada, tenho que levar uma dessas para a minha casa. E depois o que acontece? Elas capturam por cola e depois, para aumentar a superfície, elas enrolam-se sobre o inseto. Mas não se mexem para o capturar, mas mexem-se depois. E depois temos estas que estavas a falar, que elas não se mexem. Tem esta ânforazinha, estas também são similares, e o inseto simplesmente escorrega, cai, e depois acaba para a planta produzir enzimas, líquidos para digerir, digere, absorve. Muito bem. Fantástico. Muito bem. Deixa-me só fazer mais uma pergunta. Certeza, é o fofinho. Então estás cá para isso. Não é isso. Diga. Há uma grande evolução nestas plantas, ou elas são... a natureza elas não se mexeram muito, não é? São perfeitas, são seres afinados. Sim, elas já tiveram milhares ou dezenas de milhares de anos de evolução. Isto é, elas neste ponto, claro, como qualquer ser, continuam a evoluir, mas neste ponto elas já estão bastante diferenciadas, já estão bastante evoluídas. Por exemplo, posso mostrar aqui, dentro do aspecto da cola, temos, por exemplo, estas que têm folhas mais soltas, e temos, por exemplo, estas que formam tipo uma teia de aranha. Isto é quase impossível um inseto entrar de um lado e sair do outro sem ficar lá colado. Mas de resto, sim, elas já ao longo do tempo já tiveram muito tempo para se evoluir. Afinadinhas, não é? Já estão prontinhas. Pronto, já podem montar uma orquestra. Ora bem, nós temos tempo para falar mais um pouco do que é afinadinhas. Sim, eu percebi. Vocês não tinham percebido. Bem, José Santos está aqui connosco também. Muito boa tarde, bem-vindo. Ao contrário, ou talvez não, mas aparentemente, pelo menos, são de facto muito diferentes. A sua paixão são as orquídeas. Na verdade, estamos a falar de flores de facto muito bonitas, mas muito difíceis de cuidar, de manter, para quem não sabe, claro. Para quem não sabe, é verdade. Pois, claro. Porquê esta paixão pelas orquídeas? Desde quando? Desde pequenino também, bem 10, 15 anos, talvez uns 15 anos, já, a sério mesmo, Sim. Mas eu sempre gostei muito de plantas. Eu sou alentejano da costa alentejana e toda a minha família gostava muito de plantas, tinham jardins. Não é primo do Serafim, não? Não, mas sei é quem parecido. o Serafim. É um contador de histórias que vem muitas vezes à televisão. ator, Nós gostamos cantor, muito. autor, E é parecido fantástico. com ele fisicamente. Então, se calhar, sabes lá. Sim. Nós os alentejanos são todos... E é uma são grande todos, pessoa, é um serafim muito parentes. querido. Portanto, apaixonou-se pelas orquídeas desde Exatamente. cedo. Orquídeas e outras plantas. E outras plantas. Agora, principalmente, nestes últimos 10 Mas porquê estas? Porque as orquídeas são muito diversificadas. Certo. É uma família enorme e, como podem ver, tem desde plantas grandes, as flores são completamente diferentes. E por aí acho que são espetaculares, a nível de floração. Mas fala-nos um bocadinho da diferença entre cada uma delas. Esta é quase aquela que toda a gente Esta é conhece, aquela que toda a não gente conhece, que é a Phalaenopsis. Que é muito difícil. Caem as folhas, como uma pessoa fica muito Mas triste. sabes que a orquídea tem uma grande particularidade. Corta-se o terceiro nó.
Não, isso Está caladinha, outra não coisa. é? Com Isso é outra certeza, coisa. Não, mas está a orquídea... É melhor não enganarmos as pessoas lá em casa. Não. A orquídea, muitas vezes oferecem-nos uma orquídea, ela fica para lá e depois, passado 1 ano ou 2... Primeiro tem que Aí saber de está onde vem ela. a orquídea. Porque às vezes vêm orquídeas que Então já, conte-nos lá já como é vêm, que- já é não vêm diferenças muito boas. entre elas. Mas esta é a mais comum, é Phalaenopsis. Todas as orquídeas têm nomes, o nome que se usa é o nome científico, em Certo. latim, por isso têm nomes muito esquisitos. Esta é Phalaenopsis. Depois, este é um dendróbio, este é um oncídio. São os mais comuns que se vendem em todas as, até nas grandes superfícies, se vendem estas orquídeas. Mas essa é particularmente Esta já bonita. não, esta já é um bocadinho. Esta e estas miniaturas já são espécies e são mais difíceis de encontrar e são. Tem que se conhecer a planta, tem que se saber de onde é que ela vem, em que ambiente é que ela cresce, se é tropical úmido. Há algumas que precisam de grandes quantidades de umidade no ar, por isso tem que se conhecer a planta e saber o local do habitat. Quantas tem? Quantas orquídeas ao todo? Umas centenas. Centenas? Tem umas centenas. Então diga-nos lá, eu há bocado disse Mas uma grande asneira, não foi aquela... tem muitas assim pequeninas. Esta é uma orquídea fantasma, não olha tem aqui, folhas. Não tem folhas, só tem raízes. E depois das raízes brotam as hastes florais e tem as florinhas lá embaixo. Tão lindas. E podem colocar-se exatamente como está aqui? Sim, como está aí. Que pode ser uma vedação, não é? Sim, pode ser uma casca de árvore, por exemplo. Nós costumamos fazer isto. Esta veio da Tailândia e nós cá em Portugal pomos sempre em cortiça, que fica muito giro. Seja. E temos muita cortiça, mas eles lá não têm. Exatamente. Então utilizam esses pedacinhos de plástico, mas essa é muito gira. Chama-se fantasma por não ter folhas. Sérgio Amorim, quantas plantas têm carnívoras? Entre 50 a 60 diferentes, sim. É uma coleção difícil de manter, não sei se as alimenta. É exatamente como o Zé disse. Se uma pessoa conhecer o habitat, 80% do trabalho ou 90% está feito. Muito bem. Porque se temos um habitat similar ao nosso, similar de temperatura, um clima similar ao português, podem estar na rua, grande parte destas estão na rua o ano inteiro, para levar sol, pronto, não 24 horas, mas o dia todo a levar sol, e é isso que elas querem. Depois temos algumas, por exemplo, estas que se chamam nepentes, que já são de climas... Nepentes. Lepentes, estas são lindíssimas, com estes pêndulos aqui embaixo. Formam esses arritos. Elas já são do sudoeste asiático, elas já precisam de mais umidade Bonita. Chita! Vai Pá. comer! e de mais temperatura. E como gostava de ver uma, não sei, comer qualquer coisita. Eu por acaso trouxe um inseto. Vamos ver se por acaso elas colaboram. Eu não sei se alguém tem medo de insetos com muitas patas. Insetos O com Zé muitas... diz que tentou apanhar moscas lá fora, mas não conseguiu. Tentei andar à procura de moscas, mas não deu. Aqui Eu não há trouxe umas moscas. não é? Sabe que as moscas andam sempre onde não interessa, não é? E aqui toda a gente. Não há moscas. Nem RTP não É que eu, há. por acaso, eu sou de Coimbra, eu trouxe umas, mas elas infelizmente não aguentaram a viagem, mas nós desenrascámos com outra Porque coisa. estão a estudar, são de Coimbra, até a vida delas. São muito estudiosas. Moscas Eu formadas. posso... Desculpa, deixa-me Sim. só passar para este lado. Qual é que vai Venha alimentar? ver, Zé, venha ver, que isto não se vê todos os dias. Vamos alimentar esta. Pronto, esta infelizmente Espera aí, eu já tenho que fechou as sair armadilhas, daqui. não dá para mostrar. Pronto, assim. Vamos só ver se por acaso se ela fecha rapidamente para nós conseguirmos ver. Não é essa a folha. Ah, é essa. É, vou por ali naquela Não. que está aberta. O inseto também Olha, tem Tem que ser um mosca, inseto agora vivo, não quero senão ir. ela não fica. Ai, não é uma mosca. O que é que está a que mexer? por acaso se mexe. Olha, aí está. Já é foste. possível que ela consiga fugir agora porque ele ficou grande parte de fora, mas sim, o processo é esse. Ela fecha, o inseto continua a mexer-se lá dentro, depois ela sela e Isto é digere. inacreditável. Mas tem que ser vivo, tem que mexer, porque Sim, senão nestas não fecha. tem que mexer. Porque o que Mas acontece isso é é... espetacular. Imaginemos, por exemplo, que está a chover. Imaginemos que está a chover. Ela vai fechar. Mas do ponto de como não vista, mexe, do ela ponto de está vista celular, estas plantas têm que ter um comportamento, são mais desenvolvidas ou não? Se conseguem fechar a Sim, boquinha... Estão a tentar ainda perceber ao certo o que é que acontece, mas é possível que tenha... Peço desculpa. É possível que tenha, não um sistema nervoso, mas algo bastante primitivo. Isto ela consegue contar. Ela tem uns pelitos aqui dentro da folha, que eu posso-vos mostrar. Tem 3 de cada lado. E o inseto tem que tocar 2 vezes em cada... ou em 2 diferentes. E só aí é que ela vai fechar. São exemplo. uma espécie de sensores, não é? Exatamente. Se cair um pingo de água, não fecha. Já mesmo para evitar quando está a chover fechar. Mas, por exemplo, se cair um inseto ou se cair uma folha que seja maior, ela vai fechar. Como a folha não se mexe, ela sente que não é nada vivo e volta a abrir para depois ir para o vento. Ah, Sérgio, que interessante. Olha, só temos mesmo mais um bocadinho de tempo quando falamos Eu venho aqui deste ter tema, com de o facto José. é difícil, mas é difícil parar, não é? Porque é de facto muito bonito. Mas estamos na primavera e, José, as suas orquídeas não podiam estar mais bonitas, Estão não é? muito floridas, é. Diga-nos só uma coisa para a maior parte das pessoas que aqui está, esta história do terceiro nó é
Quando boca em as boca. flores, nestas orquídeas, nas phalaenopsis, quando as flores caem, porque já são velhas, têm que cair, pode-se tentar fazer com que a planta volte a florir. A mesma haste floral volta a florir. Então, conta-se os nós na haste floral e ao terceiro corta-se 1 centímetro acima e ela depois, por vezes, se a planta então estiver está forte, certo. pode voltar a dar uma flor. Mas pronto, estava certo, mas não era para... Não era por causa para aquela... pois, Exato. O José Exatamente, Santos muito tem livros editados sobre orquídeas, é presidente da Associação Portuguesa Do Clube dos Orquidófilos de Portugal. Muito bem. Portanto, há trabalhos deste senhor nas livrarias sobre orquídeas. Queremos agradecer-vos muito este bocadinho, Obrigado, nós. esta Obrigada. paixão que vieram aqui trazer-nos e cuidado que ela morte. Mas a menina não... Mas pode mexer. É mesmo que ela feche, não acontece nada, porque ela dobra-se à volta Põe do o dedo. dedo aqui, tu. Deixa É estar, seguro. coitadinha da planta. Estamos a enganá-la realmente. Está ela a Com pensar. certeza, vou comer qualquer coisa. Obrigada. Muito obrigado, aos dois. José. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio, obrigada. muito obrigado. Parabéns pelo vosso trabalho. Ora, muito bem.